Deputado federal Nicolas Ferreira pede ao STF prisão de Flávio Dino por crime. Nicolas Ferreira, deputado federal, afirmou em seu perfil no Twitter que encaminhou uma notícia crime contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por omissão intencional diante dos atos de vandalismo em Brasília no domingo. O parlamentar afirmou que encaminhou o documento ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pede que, caso a denúncia seja comprovada, o Dino tenha a prisão preventiva decretada. A denúncia de Nicolas acontece após o senador Marcos Duval afirmar que Lula e Flávio Dino foram alertados pela ABIN sobre a invasão um dia antes do ato acontecer. E tem mais, bomba, infiltrada Ana Priscila Azevedo foi presa pela PF e pode deletar gente graúda, entre eles poderá estar André Janones. Olha só que bomba, pessoal. O cachorrinho do Lula pode estar envolvido nas invasões. A Polícia Federal prendeu na terça-feira, dia 10, Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos protestos em Brasília. No domingo, as manifestações registraram cenas de vandalismo. Ana Priscila estava em Luisiânia, na região do entorno do Distrito Federal, e foi levada para Brasília. Segundo informações que circulam nas redes sociais, é que a falsa bolsonarista Ana Priscila, que já está detida em um presídio do Distrito Federal, poderá deletar gente graúda em troca de sua liberdade. Segundo comentaram, é que estaria envolvido um parlamentar que financiou os infiltrados. O nome do deputado federal por Minas Gerais, André Janones, e outros membros da esquerda estão sendo comentados como possíveis envolvidos. Então, a notícia é aqui do portal A Trombeta News, não sou eu que estou dizendo. O site afirma aqui que André Janones pode estar envolvido. E por falar em infiltrados, tem um novo vídeo circulando nas redes sociais, onde mostra que antes dos manifestantes chegarem no palácio, já havia gente lá dentro quebrando tudo. E a pergunta é, como essas pessoas estavam lá dentro, sendo que havia segurança feita ali no entorno, uma segurança bem fraca, é verdade, mas havia, como um pequeno grupo conseguiria ter entrado dentro do prédio. E tem mais desdobramentos do caso. O GSI dispensou reforço para guardar o Palácio do Planalto antes dos atos de vandalismo. Cerca de 20 horas antes da invasão no Palácio do Planalto, o GSI dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial, pedido na sexta-feira, dia 7. O batalhão reforçou no sábado a segurança do prédio. No domingo, porém, amanheceu na esplanada com a sede do governo federal apenas com efetivo da guarda normal, quase desprovida de equipamentos de controle de distúrbio civil, como escudos, bombas de gás e balas de borracha. A maioria do efetivo dispunha somente de fuzis com munição letal. Foi só no início da tarde que o Comando Militar do Planalto, por iniciativa própria, entrou em contato com o GSI e enviou o pelotão ao Planalto. Trata-se de uma tropa muito menor do que o mobilizado em outras situações. A pedido do gabinete, o contingente reunido em 24 de maio de 2017 para conter a ação de Black Blocs que pediam a saída do presidente Michel Temer, acusado de corrupção pelo empresário Joesley Batista, era 15 vezes maior. O que prova então, né, pessoal, que foi claramente facilitado a chegada aí dos manifestantes até o prédio, e como vocês viram no vídeo, havia já gente dentro do palácio. Como isso foi possível? Nas redes sociais, diversos perfis publicando que haveria essa tal invasão. E justamente no dia, a guarda do palácio dispensa o pelotão. É muita coincidência. Eu preciso fazer esse registro. Caiu o primeiro sigilo de 100 anos. Cara, e era assim, sobre as visitas a Michele Bolsonaro. Bolsonaro gostava de fazer espuma, né? Muito barulho, em cima de coisas que... Bom, caiu o sigilo de 100 anos. Quem anunciou foi o ministro Alexandre Padilha, né? Sobre os visitantes de Michele Bolsonaro. E aí, gente, tem a diretora de acessibilidade e apoio às pessoas com deficiência no Ministério da Educação, que é uma área que a Michele gostava de trabalhar. Veja que não tem nenhum sentido de impor nesse caso. Então ela visitou a Michele 51 vezes. Pastor Claudir Machado visitou a ex-primeira-dama 31 vezes. Teve também cabeleireiro, que foi muito lá. Nada que... Mas tá aí, as informações agora são públicas. A relação do presidente Lula com os militares é de forte desconfiança mútua.
e não diminuiu depois dos acontecimentos do último domingo. Os comandantes militares têm reiterado em conversas particulares, além de pronunciamentos públicos, que respeitam a hierarquia. Por isso, cumpririam sempre as ordens do comandante em chefe das Forças Armadas, que é Lula. Mas Lula não está tão convencido disso assim. Assume que o grau de politização entre os militares promovido por Jair Bolsonaro abriu sim a possibilidade de que ordens possam não vir a ser respeitadas, como a ordem para operações de garantia de lei e ordem. Foi o que aconteceu domingo. O governo queria encerrar já na noite desse dia o acampamento em frente ao QG do Exército, frequentado também por parentes de oficiais. Mas, fosse dada uma ordem direta, temia-se que não fosse cumprida. Prevaleceu nesse caso a solução de compromisso acatada pelo ministro da Defesa. Os acampamentos foram desfeitos na segunda-feira, depois da saída de parentes de oficiais. Lula está se queixando abertamente, em público, da politização das Forças Armadas, um dos mais nocivos legados de Jair Bolsonaro. Parte dos comandantes militares enxerga a vitória de Lula nas últimas eleições como resultado da atuação de tribunais superiores, sobretudo STF e TSE. Nisso tudo, passaram a ver no ministro da Defesa, José Múcio, um interlocutor confiável, e quanto mais Múcio apanha de setores do PT, mais aumenta entre os comandantes a aceitação de Múcio. Uma operação política foi montada nas últimas horas para proteger o ministro da Defesa, mas a desconfiança continua. E o ministro André Mendonça votou contra a prisão de Anderson Torres e o afastamento do governador ibanês. Ilegal, disse ele. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal divergiu dos 9 colegas que já haviam votado para prender o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, o Anderson Torres, e o ex-comandante da Polícia do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Mendonça também votou contra o afastamento de Ibanez Rocha. Ambas as decisões haviam sido inicialmente tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao votar contra a prisão de Torres, Mendonça disse que, em que pese se reconheça a gravidade dos fatos investigados, aos quais todos manifestamos repulsa e indignação, não se pode confundir o desvalor e a gravidade das condutas e dos resultados delas decorrentes com os requisitos necessários para a custódia cautelar, que são específicos e diversos, a demandarem motivação expressa do órgão julgador que justifique de que modo a liberdade dos acusados pode, no momento atual, conduzir riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Ou seja, né, pessoal, aí foi um voto meio que para inglês ver. Tipo, o negócio já estava decidido, ele foi lá e votou contra só para dizer que ele representou. Será que se o voto dele fosse o decisivo, ele teria ido contra os outros ministros do STF? Vai ficar aí essa pergunta no ar. Respondam para mim nos comentários.